Boa tarde, meus amigos. Nós estamos felizes por retornar presencialmente a esta casa, onde muitas atividades já realizamos. E desejamos a todos que possamos ter todos ótimas reflexões, que venham atender às nossas necessidades, tanto aqueles irmãos que nos assistem pessoalmente, como aqueles que irão depois assistir o nosso trabalho. Dando continuidade, então, ao mês azul, sobre os cuidados da saúde do homem, e como o espírito não tem sexo, ora renascemos em corpos masculinos, ora em corpos femininos, então se faz necessário que todos nós cuidemos dos nossos corpos. Mas enquanto estamos no corpo masculino, nesse momento de se refletir, por que ainda trazemos esta ancestral reflexão, posicionamento, que o homem não pode chorar, que o homem não sente dor, que o homem não deve manifestar os seus sentimentos. Por isso que fala-se que o homem nunca vai ao médico, ou quando vai procurar assistência médica, já está muito comprometida a sua saúde. E então, o mês azul é para mobilizar os homens, a sociedade, para irem buscar o atendimento para o cuidado com o seu corpo. Mas nós vamos, então, iniciar a nossa reflexão nas palavras de Emmanuel, que diz: não observe os semelhantes pelo caleidoscópio das aparências. Muitas vezes nós olhamos as pessoas e imaginamos aquilo que ela está mostrando na sua aparência. Todos nós somos espíritos encarnados e desencarnados, muitos que aqui estão a serviço aqui na Terra. Nesta Terra nós estamos contraindo, ressarcindo débitos do passado, restaurando o nosso estado espiritual. Então o mundo não é apenas uma escola. O mundo onde nós estamos, o planeta Terra, não significa apenas uma escola para todos nós, mas é também um hospital. Um hospital onde sanamos os nossos desequilíbrios nas reencarnações que nos antecederam nesta oportunidade. Então é hora de nós pensarmos: amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, que ele é o instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender as leis de Deus. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede perfeitos, cuidai do corpo e do espírito. Então há uma necessidade de nós nos responsabilizarmos, tanto com o corpo, tanto com o nosso espírito. Ainda neste capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala-nos o mensageiro que nos traz essa mensagem, que o Espírito é um prisioneiro da carne, porque ainda nesta vida, o Espírito é como se ele estivesse enclausurado neste corpo físico. Então as necessidades e os cuidados devem funcionar satisfatoriamente para que possamos todos nós cuidar dos nossos interesses físicos e de natureza espiritual.
Hipócrates, que fala-se que é o pai da medicina, há 2000 anos atrás, ele é de 377 a.C., ele foi o primeiro a sistematizar o conhecimento disponível sobre a saúde. Olha só quanto tempo, antes. E os meios terapêuticos para tratar estes problemas. Fala Hipócrates que é muito importante, é muito mais importante saber qual a pessoa que está sofrendo de uma doença, do que saber qual a doença que a pessoa está sofrendo. Olha a lucidez, a maturidade, a inteligência de Hipócrates, o pai da medicina. Ele se preocupava com aquela pessoa que estava ali, e não apenas os sintomas que ela apresentava. Ele observava, então, resumidamente, que o corpo consiste em 4 substâncias, dizia ele, que deve manter o equilíbrio perfeito no corpo e na mente. Então, qualquer deficiência ou doença significava que tinha que ter um equilíbrio nos estados de ânimo e que, se algo estava errado, tinha alguma coisa alterada. Portanto, a cura deveria estar no equilíbrio que havia sido perdido. Mas contextualizando, o que eram estes fluidos que Hipócrates falava, O que significava esta teoria? Importante explicar que o humor que ele se referia, que os fluidos, na antiguidade grego-romana, esse termo se relacionava a líquidos, fluidos do corpo. Então, uma pessoa bem-humorada seria alguém com bons fluidos, com bons líquidos no seu interior. Então, nós vamos ver, Hipócrates, então, usou essa filosofia aliada à medicina, entendendo que essa abordagem racional, ela tratava os males da saúde, buscando as causas, e na maioria tratando as doenças que eram relacionadas aos fatores climáticos, alimentares e os hábitos cotidianos. De forma que depois de Hipócrates veio Galeno, que pegou a teoria de Hipócrates dos fluidos corporais, dos humores relacionados aos fluidos, que deveria ter, então, um equilíbrio entre os 4 fluidos, que era o sangue, a fleuma, a bilis amarela e a bilis negra, procedentes, respectivamente, do coração, do sistema respiratório, do fígado e do baço. Então, quando a pessoa apresentava uma disfunção nesses fluidos, estava relacionado aos humores, que eram os fluidos que o coração tinha, que era o sangue, o sistema respiratório, o fígado e o baço. Vejam só esses fatores da doença 2000 anos atrás. Então, essa filosofia, eu passei aqui, essa filosofia, séculos e séculos depois, certamente trouxe para nós o que nós temos hoje sobre a filosofia, sobre os estados psicológicos, que os temperamentos, as consequências fisiológicas que se interpõem na forma como nós lidamos com as nossas emoções. Então, quando nós nos irritamos, quando nós nos encolerizamos, nós sofremos influências da forma do humor, da forma como os líquidos, os fluidos eram influenciados através da bilis, do problema circulatório, e nós sabemos que muito nós influenciamos no nosso organismo as nossas emoções, aquilo que nós colocamos no nosso mundo de relação.
Mas vindo para o espírito e as suas vivências, vamos pensar em nós agora, naquilo que nós estamos vivenciando enquanto experiências. Sabemos que somos espíritos imortais, que vivemos várias oportunidades e que trazemos não apenas o somatório daquilo que nós estamos vivendo agora, aqui, hoje, ontem, 2 meses atrás, 5 anos atrás, 10 anos na infância. Nós trazemos as experiências de vidas anteriores, que todos nós descemos na terra, hospital, escola, com uma malinha, uma mala de experiências, de vidas, de tudo aquilo que vai influenciar a nossa existência hoje, a nossa saúde hoje. Então, os médicos espíritas quebram paradigmas, não é? Porque nos seus consultórios eles não enxergam apenas a doença, eles vão ver quem é aquele paciente. Então, os médicos olham a nossa maneira de sentar, olham-nos a nossa forma de dizer como nós nos sentimos. Muitas vezes nós estamos nos consultórios médicos e colocamos-nos a chorar pelas perguntas que os médicos colocam naquela consulta, porque eles colocam de uma forma que nós despejamos ali as nossas emoções. Então, muitas vezes os problemas que nos levam a procurar auxílio médico, os médicos então descobrem que a causa é no nosso emocional. De forma que a saúde, ela é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Físico, o corpo tem que estar sadio. Mental, uma mente preparada para viver. Social, as relações que se interpõem para que nós possamos dizer, eu tenho saúde. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que a doença são provas necessárias para o nosso crescimento espiritual. As paixões, os excessos de toda ordem são germes malsãos, são hereditários das nossas vidas anteriores, mas que certamente moralmente já progredindo, o nosso corpo vai deixar de se corroer com toda aquela herança do passado. Dr. Fred Linsky, autor do livro O Poder do Perdão, ele era um professor, um psiquiatra da Universidade de Stanford. E ele foi muito magoado por um amigo. Ele é médico psiquiatra. E ele, nessa mágoa intensa que ele sentia do amigo, ele começou a sentir distúrbios gástricos, problemas circulatórios, que foram minando a sua saúde. E ele, por ser médico psiquiatra, sabia e viu a relação daqueles problemas gástricos e circulatórios, inclusive, que decorria da forma como ele estava enfrentando aquele problema com o seu amigo que ele amava tanto e que ele não podia admitir que esse amigo havia lhe magoado tanto. E ele não conseguia superar a mágoa, ele não conseguia dar direito ao outro de ser como ele é, ele não conseguia perdoar o amigo. E da mesma forma que não conseguindo perdoar, não conseguia se desvencilhar dos seus problemas digestivos e dos seus problemas circulatórios. Então ele foi lutando, procurou auxílio psicológico também, e ele foi aos poucos trabalhando o seu lado emocional e descobriu que ele precisava perdoar, que ele precisava olhar o outro da forma como o outro deveria olhá-lo, com caridade,
dando ao outro o direito também de ser da forma como ele se apresentava muitas vezes na inconsciência, na infantilidade dos seus atos. Quando ele perdoou, como num passe, ele começou a melhorar fisicamente. Os seus problemas foram diminuindo, os seus problemas circulatórios, digestivos, o seu corpo foi recuperando a saúde. E ele disse, mas então uma descoberta dessa precisa ser relatada, precisa ser contada, para que todos nós não guardemos excessivas mágoas e não coloquemos em risco a nossa saúde, o nosso bem-estar. E escreveu, para quem quiser ler, O Poder do Perdão. Aquela mágoa excessiva, naturalmente, foi trazendo, quando foi trabalhada, foi trazendo equilíbrio à sua saúde. Então, nós modulamos com os nossos pensamentos, com as nossas crenças emocionais, nós modulamos o poder de comunicação das células, porque as nossas células se alimentam de emoções. Se elas se alimentam de emoções, a forma como eu vivo, a forma como eu entendo a vida, a forma como eu me relaciono, a forma como eu tenho relacionamentos, vai trazer ao nosso organismo a saúde ou a doença. Mas também a doença, quando ela se manifesta no corpo físico, ela teve início há muito tempo, muitas vezes, nos períodos quando nós nos descontrolávamos. Porque quando nós vamos amadurecendo no senso moral, nós vamos adquirindo mais controle, nós vamos dominando as nossas emoções, nós vamos vivenciando as experiências com mais equilíbrio. E muitas vezes, lá no início da nossa caminhada, nós nos descontrolávamos, mas aquelas marcas ficaram registradas no nosso corpo emocional, no nosso corpo físico. Então, muitas vezes, as doenças que aparecem hoje são ressonância lá de trás, que significam vírus potentes, conhecido como raiva, como medo, a tristeza, a inveja, a mágoa, o ódio, a culpa. Por isso que quando nós amadurecemos no senso moral, nós devemos também tirar do nosso campo emocional a culpa. Que nós possamos então trabalhar e dar a nós o auto-perdão, para que a doença não se coloque como período de doença, para que nós possamos, trabalhando as nossas emoções, seguir mais saudáveis e mais tranquilos. Mas o Espiritismo, ele mostra a realidade do nosso mundo íntimo, porque ele descortina o roteiro seguro, um entendimento sobre os nossos dramas morais. Aqui no livro, Recuperação e Cura, da página Recuperação e Cura, do livro Dias Gloriosos, vamos que foi passando ali, diz que o nosso comportamento contribui de maneira expressiva para o nosso restabelecimento, para a nossa recuperação. A cura, ela pode vir mais tarde, mas ela vem liberar
o nosso corpo, que é uma máquina, no seu momento próprio. Então, a doutrina espírita, quando nos dá suporte emocional, quando nos diz que todos nós somos irmãos, que todos nós somos falíveis, que todos nós somos filhos de Deus e que nascemos para construir a nossa felicidade. E que todos nós, ninguém nasceu aqui para ser infeliz. Todos nós, quando reencarnamos nessa escola, nascemos para aprender, para ressarcir débitos, para conquistar com o nosso esforço o nosso crescimento espiritual. Isso depende de cada um de nós. Não é o vizinho, não é o filho, o esposo ou a esposa que vão viver as experiências por nós. É nós que precisamos perdoar, é nós que precisamos encarar a prova e nos acalmar. É nós que temos que vivenciar as dores e entender o processo de cura para as nossas realidades. Então, se existe doentes, só existe doenças porque existe doentes. Isso é Joana que nos fala. Se nós não fôssemos doentes, não existiria a doença. E muitas vezes Jesus utilizou a terapia para diminuir as mazelas. Mas ele dizia, vai, não peques mais. Vá, mas não tornes a pecar. Porque Jesus recuperava para que a cura se efetivasse depois, quando a mudança do comportamento. Isso está no livro Primícias do Reino, quando Jesus fala que a cura depende daquele que recebe a recuperação. Cada coração é responsável pelas sementes que recolhe. Fluindo a dádiva de luz, pode escolher onde entesourar as esperanças. O sol espraia a vida em todo lugar, indistintamente. Embora o pântano continue pútrido, o astro-rei insiste sobre o seu dorso, onde a peste e a morte se agasalham. Então os apóstolos perguntaram, mas por que ele precisa mostrar-se aos sacerdotes? Porque ele havia apenas se recuperado, a cura viria depois. Já indo para nosso final, então a ciência precisa estar ligada à espiritualidade, para que nós possamos entender que a doença não acontece por acaso. Ela tem uma origem espiritual. E essa origem espiritual é o que a doutrina espírita nos faculta esse entendimento. Que os maiores causadores de doenças são a raiva, a mágoa, as frustrações. A vida não está como eu gostaria que fosse. Eu sonhei que a minha vida fosse diferente. Nós temos aquilo que merecemos, nós temos aquilo que trabalhamos para ser. As nossas experiências falam pelo resultado daquilo que realizamos, daquilo que pensamos. O sentimento de culpa, a inveja, esses sentimentos provocam a doença no corpo físico. Precisamos reavaliar aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que bebemos, o que fumamos, o que nutrimos de viciações, porque sabemos que ao nosso redor também existem espíritos que nos impulsionam a sorver a nicotina, a beber, os alcoólicos.
Então, ao lado de cada um que está diante do ofício, está ali também um agente espiritual, mediante a interferência de alguém desencarnado. Está no livro Triunfo da Imortalidade, por Divaldo Franco, de Manuel Filomeno de Miranda. Mas a dor emocional, ela se torna física, com todos aqueles problemas que Hipócrates falava, aqueles fluidos que podem trazer a úlcera, a hipertensão, a irritabilidade, os problemas psíquicos, sociais, a queda do desempenho do trabalho, os conflitos domésticos, são as dores emocionais. Mas pode o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Mas nós já falhamos tanto. Como é que eu vou me livrar das doenças, daquilo que eu fiz de errado no passado? Como é que nós vamos vencer aquilo que nós fizemos, se hoje eu já não sou mais assim? Fazendo esforços, porque poucos esforços nós ainda fazemos. Mas ainda nós temos na casa espírita os tratamentos espirituais, que nos auxiliam, que é a água fluidificada, acrescida de fluidos curadores. E no Espiritismo entende-se por água fluidificada aquela em que fluidos medicamentosos são adicionados à água. Então a gente pega a água que a gente traz, olha e não vê nada, mas ali estão os fluidos curadores. As sessões de desobsessão, os médiuns se reúnem nas salas e trabalham, atendendo os espíritos que muitas vezes nós trazemos e nem nos damos conta. É um procedimento terapêutico espiritual que liberta a pessoa obsediada do seu obsessor. Também vemos na casa espírita que é o passe que é uma transfusão de fluidos de um ser para outro. E é considerado uma transfusão de energias fisiopsíquicas. É como o equilibrar a mente, é o apoio eficaz a todos os tratamentos convencionais. De forma que a oração, aquilo que nós realizamos no início da nossa atividade, agora no encerramento nós vamos fazer novamente a nossa prece. No Livro dos Espíritos, na pergunta 660, a prece torna melhor o homem? Então os Espíritos dizem a Kardec, sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Olha quanto bem nós temos, quantas benesses nós recebemos, que podem ser realizadas na nossa casa, que é a prece. Na casa espírita, a transfusão de energias através do passe, do tratamento desobsessivo, da água fluidificada, dos estudos que a casa espírita oferece neste momento em que nós estamos aqui refletindo sobre as nossas dores emocionais, sobre a fortaleza moral que nós podemos desenvolver, a autocura, a necessidade de entendermos que nós estamos numa terra hospital, escola, lar, que nos abriga para que possamos sair daqui mais felizes, pelos nossos próprios méritos, pelos nossos próprios pés.
E ainda aqui, nós temos a oportunidade de orar por aqueles nossos parentes que não acordaram para esta necessidade de buscar a casa espírita como socorro. Então, na hora da oração, a quem nós nos ligarmos pelo pensamento, eles vão receber, onde estiverem, no hospital, desencarnados, nos seus lares, onde os nossos irmãos, filhos, pais estiverem, amigos e inimigos, vamos dizer desafetos, aqueles que nos querem mal, porque já não nos cabe mais sermos inimigos do outro, mas se o outro nos considerar como inimigos, certamente o dever é dele de se reequilibrar perante as leis de Deus. Para encerrar, eu trouxe uma página que é uma sábia que trouxe, e é uma página que fala sobre recuperar a saúde. É um conselho de uma desconhecida autoria, que diz assim: já que falamos sobre a cura, sobre as doenças do corpo e as doenças da alma, aqui tem uma receitinha. Cura-te com a luz do sol e os raios da lua, com o som do rio e da cachoeira, com o ir e o vir do mar e com o flutuar dos pássaros. Cura-te com as folhas de hortelã, com o óleo de eucalipto, mas adoça-te com lavanda, alecrim e camomila. Abraça-te com o grão de cacau e o toque de canela. Coloque amor no chá em vez de açúcar e tomá-lo olhando as estrelas. Olha só, tomar um chá adoçando com amor, olhando as estrelas. Cura-te com os beijos que te dá o vento. Cura-te com os abraços da chuva. Torna-te forte com os pés descalços na terra e com tudo que nasce nela. Vamos sentir o que Deus nos dá na natureza, a terra, a relva, e vamos aproveitar olhar a natureza em festa que nos circunda. Vamos nos tornar mais inteligentes todos os dias para apreciar os dons que temos. Ouvindo a tua intuição, vamos ficar atentos ao que o nosso guia espiritual nos fala quando acordamos. Salta, dança, canta para viver mais feliz. A música traz ótimos benefícios. Coloque uma música, dance ao sabor daquela melodia. Coloque alegria no seu corpo, para que o seu corpo possa interagir com a vida e com as suas emoções. Cura-te, minha filha, meu filho, com a beleza do amor, e lembra-te sempre, tu és o teu remédio. Eu achei essa página muito interessante e bela. Dessa forma, nós queremos então dizer a todos que nos assistiram que depende de nós. Deus nos dá tantas benesses que basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que a paz de Deus nos envolva, que possamos estar atentos aos recados que a vida nos dá. Um abraço no coração.